Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu vou estar compartilhando com vocês aqui, uma palavra de Deus sobre a fé. Deus me trouxe ao meu coração algo muito profundo, amém? Eu vou ler aqui a palavra e já vou entrar na mensagem, O título diz, a palavra se encontra em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Eu vou ler só até o verso 4. Amém? Diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Eu tive por título, irmãos, subtítulo dessa mensagem, que assim o Senhor me trazia que a fé, ela vai além da imaginação, porque ela faz a nossa imaginação ganhar vida e gerar, gerar para Deus. Interessante disso tudo é que ele começa falando sobre a natureza da fé em alguns outros títulos, algumas outras traduções está escrito a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, O escritor de Hebreus ele vai falar que a natureza da fé ela foi extraída dos primórdios, do princípio, aqueles que estavam ali no início da criação do mundo, quando Deus formou o homem do pó da terra. O interessante é que o escritor de Hebreus também ele vai trazer o primeiro homem como referência. Ele traz Abel, Só que o que me chamou a atenção, igreja, é que ele inicia dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, Ou seja, a prova das coisas que a gente não consegue enxergar, Ou seja, a nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, É o poder da imaginação, É crer que aquilo que a gente imagina no mundo espiritual de forma sobrenatural, estou falando de forma sobrenatural, não estou falando de natural, porque é fácil um ser humano imaginar algo no mundo natural e acreditar também que aquilo vai se tornar real. Mas quando a gente faz isso de forma sobrenatural, igreja, em Cristo, com o desejo de gerar para Deus, e aí é que a nossa fé ganha vida, ganha força. Eu acho interessante é que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo não está falando apenas de ouvir, ele está falando de ouvir e escutar, Ouvir e crer com o coração, Ele diz também em seguida que se com a nossa boca nós confessarmos e com o coração crer que Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos será salvo, né? Então a salvação não vem apenas pelo ouvir, mas sim pelo escutar também, né? Eu creio que ele fala ouvir e ouvir, ele reforça, ele fala duas vezes, ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvir com os ouvidos, com o coração, crer, absorver, escutar com o coração, né? Trazer a palavra de Deus para o coração. E se cumpre o que o salmista diz também, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? E ele vai continuar no 2 dizendo, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ele está falando de uma fé que foi sustentada pela palavra. E aí no 3 ele diz, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você vê que interessante também, igreja, né? Entendemos que os mundos pela fé, ele não está falando apenas do nosso mundo terreno, ele também está falando da pátria celestial, né? Existe o mundo físico e o mundo espiritual, é o mundo terreno e o mundo sobrenatural. Ele está falando que os mundos foram criados pela palavra de Deus, né? Ou seja, por ordem divina. Então a gente entende que o mundo não foi só criado pela palavra, igreja. O mundo também ele deve ser sustentado pela palavra. O que sustenta o mundo, o que deve sustentar o mundo é a palavra de Deus, né? Você vê que o mesmo escritor de Hebreus, ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais penetrante do que uma espada de dois gumes que penetra no íntimo e no coração, né? Fala que é apta para discernir, e redarguir, ensinar, apta para discernir a intenção do coração do homem. E aqui no 4 ele diz, né? Pela fé Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Você vê que interessante, igreja, que o escritor de Hebreus também usa como referência Abel. Por que que ele usa Abel? Porque Abel ele foi o primeiro ali, né? Depois de Adão, na verdade. Ou seja, o primeiro homem com a natureza santificada pela palavra. O primeiro homem que ofereceu o maior sacrifício de obediência, né? Sacrifício de santidade e obediência a Deus. Não foi uma fé comum na igreja. Eu acredito que Abel, ele, além de ele oferecer o melhor dele para Deus, as obras de Abel estavam de acordo com os feitos de Deus na vida de seu pai, né? Quando a Bíblia diz que quando Adão peca, né, ele vai e se veste com folhas de figueira, né? Aquelas folhas ali tentando se proteger com aquilo que era terreno, com aquilo que era gerado pela terra. E o interessante disso tudo, igreja, também é que quando Adão peca, né, ele tenta se esconder de Deus. E a Bíblia diz que Deus desce e diz: Adão, por que estás escondendo, né, o que fizeste? Aí Adão começa a tentar se justificar ali diante de Deus, né? Adão não teve uma atitude imediata de confissão, ele teve uma atitude de justificação.
tentando se justificar o seu pecado. E Deus não quer que a gente venha se justificar. Deus quer que a gente venha confessar e abandonar. Confessa e deixa. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que confessa e deixa, misericórdia e graça alcançará. O que Deus espera de nós é a nossa confissão. É o primeiro ponto. E pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício a Deus, né? E aqui só para reforçar a igreja. Por que que Deus considerou o sacrifício de Abel maior, melhor, mais atrativo, né, a Deus? Porque creio eu assim, igreja, eu vou conjecturar aqui, tá? Eu acredito que o próprio pai deles, né, Adão, sentou com seus filhos, contou a história que aconteceu, né? Foi mais ou menos assim. E falou para eles, né, para os dois, Abel e Caim. Olha, a gente morava no paraíso, né? A gente morava no jardim de Deus. Mas por causa do pecado, uma falha que cometemos, né, nós pecamos diante do nosso Deus. Nós não cumprimos a ordem que Deus nos deu de permanecer na verdade, de olhar apenas para a árvore da vida, que é a verdade. A árvore da vida aqui é considerado como se fosse o próprio Jesus, né? Porque a Bíblia diz em João que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E Ele é a vida, Ele é a verdade. A Bíblia diz que quando Jesus ele está pregando ali a palavra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então o caminho era Jesus, o caminho que Adão deveria percorrer era Jesus, a verdade que Adão deveria permanecer era Jesus, e a vida, porque ele já estava ali na árvore da vida. A gente pode ver isso lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 21, né, que fala quando João viu a árvore da vida, né, com os seus 12 frutos, que eram os discípulos, representando os discípulos de Jesus, né? Mas isso já vai ficar para uma outra, né, mensagem, uma outra próxima mensagem. E aí, pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho. Olha que coisa linda, igreja. O próprio Deus deu testemunho dos dons, está falando dos dons de Abel. E um que me chamou a atenção aqui também, igreja, é que no princípio não foi apenas um sacrifício comum que Abel fez. Ele ofereceu um sacrifício de louvor, um sacrifício vivo, né? Então por isso que o escritor de Hebreus ele vai falar de Abel, porque foi um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo reforça isso em Romanos 12, dizendo, né, oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente observando aqui, a gente vê que os feitos de Abel estavam tão voltados, né, tão inclinados para a natureza de Cristo, que em seguida a gente vê Jesus morrendo na cruz do Calvário ali, né, entregando a sua vida por nós, né. Não estou dizendo aqui que Abel também morreu, né, como sacrifício, não. Ele morreu oferecendo o melhor para Deus, né? Mas a gente observando aqui, igreja, que o que mais me chamou a atenção nessa mensagem toda é que, assim, creio eu que Abel ficou imaginando ali como que foi na situação toda, né? Quando seu pai estava contando a história ali para eles, como eu disse, conjecturando, e ele atentou para os feitos de Deus na vida de seu pai,
né? Porque ali houve um sacrifício desde o princípio. Porque quando Adão se vestiu com folhas de figueira, né, ele tentou se justificar. E quando a gente olha para a figueira na Bíblia, a parábola da figueira estéril está falando do povo de Israel. É um povo que vive tentando se justificar diante de Deus, né? Como os fariseus ali, como era aqueles que estavam com o coração duro, o povo de Israel sempre endurecendo o coração para Deus, tentando se justificar diante de Deus. E aqui a gente vê também que quando Deus pega ali, né? A Bíblia diz que Deus pega a pele de animais e veste Adão, Adão, né? E quando ele pega a pele de animais, igreja, aqui eu entendo que o próprio Deus já entrega Jesus em Gênesis, porque em Apocalipse 13, se não me falha a memória, diz, né, do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, né? Ou seja, o próprio Deus, ao invés dele aceitar a justificação de Adão, não, ele resolve liberar perdão, estende as suas mãos sobre Adão ali, estendendo a sua mão direita, o braço de misericórdia de Deus sobre a vida de Adão. E ali ele entrega Jesus no Éden, né, a verdade, para que Adão viesse continuar permanecendo na verdade, com a sua fé firmada na verdade. Agora eu vou entrar um pouco mais a fundo, né? Com a sua fé firmada na árvore da vida, Deus trouxe novamente Adão para a natureza, né, soberana, a natureza divina, a natureza santificada pela verdade. Que Jesus também, quando ele faz a oração pelos discípulos, em João 17:17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E aí, voltando aqui, ele fala o quê? Né? No 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, né? Ou seja, pela palavra da verdade, pelo verbo, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós vemos aqui novamente, né, a palavra de Deus entrando em cena aqui, a palavra da verdade, né? E outra coisa também, igreja, que me chama a atenção é que ali quando Deus libera perdão, né, vem novamente o segundo filho, que é Abel, né, o resultado do perdão. Primeiro veio o resultado da desobediência, que foi Caim, né, filho da precipitação, filho da rebeldia, o filho da desobediência. Aí ele já nasce, né, Caim é o mais velho, ele já nasce nessa natureza pecaminosa. Mas Deus também perdoou, né? Deus perdoa ali Adão. A partir do momento que Deus perdoa Adão e veste Adão com o veste de verdade, com as vestes do Cordeiro, né? Deus está dando uma nova oportunidade para Adão, né? E ali vem em seguida Abel. E Abel atentou para os feitos de Deus. Abel observou o que Deus fizera ao seu pai, né? Liberando perdão, sacrificando um animal para vestir a nudez de seu pai. Então Abel, pela fé, ele seguiu a natureza de Deus, inclinou para a árvore da vida. Enquanto isso, Caim continuou inclinado para a árvore da ciência do bem e do mal, né? A árvore da mentira, a árvore do engano. Enquanto isso, Abel estava inclinado para a árvore da verdade,
Olha que coisa interessante, igreja. Deus está trazendo isso aqui agora. A Bíblia diz que Satanás ele é homicida desde o princípio, né? Ele fala, vocês têm por pai Satanás, pai da mentira. Quando ele se refere ali aos fariseus, o próprio Jesus fala, né? Ele fala, ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Por quê? Porque Satanás influenciou Caim a cometer o primeiro homicídio da história da humanidade, da Bíblia. E ali, Caim, inclinado para a natureza carnal, terrena, diabólica, maligna, mentirosa, Caim vai lá e deixa a maldade entrar no seu coração, né? Porque a palavra da verdade já não estava mais no coração de Caim. Mas Abel estava com a palavra da verdade. Abel tinha os frutos do Espírito, né? Abel tinha ali domínio próprio, mansidão, temperança, como diz em Gálatas, né? Então aqui a gente também pode observar isso, que é muito interessante essa passagem. E o que isso tem a ver com a fé, igreja? É que todos os feitos de Adão estavam com fé na palavra. A fé de Abel foi extraída da verdade, foi extraída da palavra. Abel tinha a fé inclinada para a verdade que Deus o ensinara através do seu pai. Havia ensinado, né? E Abel atentou tanto para o que Deus fez para o seu pai, né? Pegando um animal, sacrificando ali, tirando a pele, vestindo a nudez do seu pai. E você vê que interessante também, igreja. Salmo 91 diz o que? A tua verdade é escudo e broquel. Ou seja, a palavra da verdade, a verdade, né? Sendo proteção para a vida de Adão novamente ali, né? Protegendo, né? Ou seja, Deus tentando mais uma vez, dando uma oportunidade para Adão se proteger do mal, da mentira, do engano de Satanás. E ali Abel vai e faz o sacrifício a Deus com base no que Deus havia feito, né, para o seu pai, liberando perdão. Com base naquele sacrifício que Deus tinha feito ali para liberar o perdão. Então Abel, né, a fé de Abel, ela é fortalecida através da natureza divina. Ela é inclinada para a natureza sobrenatural divina, a natureza de Deus, os feitos de Deus. Enquanto isso, a fé de Caim estava inclinada nos feitos do seu pai, para os feitos do seu pai, né? Feitos de maldade, pecaminosa, a natureza pecaminosa, né? A natureza inclinada para a árvore da ciência do bem e do mal, como eu disse aqui, né? E outra coisa que Deus me trazia também, igreja, que Caim, ele sustentou a mentira, né? Ele continuou ali firmado na mentira, sustentado pela mentira. Enquanto isso, Abel permaneceu firmado na verdade, sustentado pela verdade, né? E por isso que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Deus se agradou da maneira com que Abel se comportou. A fé que Abel teve, né, em outras palavras, fez com que ele alcançasse esse bom testemunho. Você vê que no 4 ele fala, pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Olha que coisa linda, igreja. Você imagina Deus, né, dar testemunho daquilo que a gente fez. E por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, ele foi morto, mas a história permaneceu, a verdade permaneceu, né? A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar.
né? A palavra da verdade, ela sempre vai permanecer, sempre vai prevalecer, né? E foi algo que ele fez que agradou a Deus, chamou a atenção de Deus, né? Alguns historiadores dizem que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, né? E eu acredito que Deus chamou Moisés ali, né? Falou: Moisés, vou te contar a história do princípio, a fundação do mundo, a história da humanidade. Escreve tudo isso aqui, ó, registra tudo isso aqui que eu vou te contar. E aí Deus foi falando ali para Moisés, e Moisés escrevendo, né? E Deus dando testemunho para Moisés sobre Abel, o homem que agradou a Deus pela fé, com o seu maior ato de fé. Você vê que interessante que ele ainda fala assim, dando Deus testemunho dos seus dons. Os seus dons. Não foi apenas um sacrifício qualquer que Abel ofereceu, igreja. Pela fé, Abel ofereceu sacrifícios de dons, os melhores dons a Deus, né? Ali através dos frutos do Espírito Santo de Deus. Então é isso, igreja. Tá aí a mensagem, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos, né? Eles imaginou, né? E eu fico imaginando, igreja, assim, né? Que a nossa fé, ela tem que partir dessa imaginação sobrenatural, né? A gente confiar que da mesma forma que Deus fez no passado, ele vai fazer no futuro e no presente. Da mesma forma que Deus fez na vida daqueles homens, ele fará nas nossas vidas. É por isso que eu trouxe por subtítulo que a fé, ela vai além da imaginação, porque ela faz com que a nossa imaginação ganhe vida e gere, né? E venha gerar para Deus, venha produzir para Deus, né? Ela faz com que a nossa imaginação, aquilo que a gente deseja, com base na palavra, né? Lógico, tudo tem que ter base na palavra de Deus, porque a verdade, ela sempre vai prevalecer, igreja, né? Outra coisa que Deus estava me trazendo aqui também, né, no momento que eu estava refletindo nessa mensagem, que todo aquele que sustenta a verdade de Deus, que permanece na verdade, Deus, ele nos justifica. Deus, ele vai derramar graça, né? Aquele que oferece o melhor para Deus. Você vê que interessante que no livro de João, capítulo 4, também, né? Ele fala de quando Jesus estava ali pregando para aquela mulher canané, né? O próprio Jesus fala que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Você vê que tem um conjunto. A gente tem que adorar em espírito, mas também tem que ter a verdade. Porque aquele que tem a verdade, que sustenta a verdade da palavra, né? Inclinada para a natureza celestial, a natureza divina de Deus. Quando eu falo de verdade, igreja, não é a verdade que o mundo, né, fala, é a verdade que Cristo prega, né? O maior êxito de Satanás é com que a gente não venha conhecer a verdade. Que Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. E foi o que Abel fez pela fé. Abel permaneceu na verdade, ele conheceu a verdade. Ele se inclinou para a árvore da vida, que era a árvore da verdade. Aí foi como eu disse, eu vou reforçar: Caim se inclinou para a árvore da mentira. Por isso que Caim não foi liberto. A árvore da mentira era a árvore da ciência do bem e do mal. Folha de figueira, né?
foi lá oferecer para Deus folhas, né? A Bíblia diz que ele foi lá e tirou das plantações, ou seja, a natureza dele já estava inclinada para as coisas terrenas, as coisas dessa terra, mas a natureza de Abel estava inclinada para as coisas celestiais, as coisas divinas, né? Abel fortaleceu, né, esse desejo de agradar a Deus. Abel sustentou esse desejo, né, forte de agradar a Deus ali, firmado na verdade. Abel foi um homem de fé, não foi uma fé comum, né? Essa fé que a gente fala e se refere, ela é a fé que vem, como eu disse, eu vou repetir, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que Romanos fala, ouvir e praticar. Tiago diz o que? Não sejais somente ouvintes, sejais praticantes da palavra de Deus. É a gente ouvir e colocar em prática a verdade. Não existe meia verdade. Não adianta eu querer pregar e viver meia verdade. Tudo aquilo que sai da minha boca eu tenho que pôr em prática. Eu costumo dizer, igreja, que a verdade ela está mais nas nossas ações do que nas nossas palavras. Uma vez o próprio Senhor Jesus me disse, ele falou: filho, as suas palavras te fazem mentiroso, mas as suas ações não. A sua conduta não te faz mentiroso. Seja de poucas palavras e de muitas ações, o Senhor falou para mim. Eu fiquei refletindo naquilo, eu falei: Senhor, é muito forte isso. E eu analisando bem, é a realidade, uma realidade que o próprio Jesus me ensinou. Nós devemos sustentar a verdade divina que o Senhor tem nos ensinado. Nós devemos praticar a verdade. É melhor eu fazer e não falar do que falar e não fazer. Olha a parábola dos dois servos lá, né? Deus vai lá, a Bíblia diz que o Senhor foi lá, tinha 2 filhos, se não me falha a memória, né? A um ele disse: vai lá e faz os 2. Aí um falou: não, eu não vou. O outro: eu vou. Aí ele vai e pergunta para os fariseus, né? Em seguida, o que falou que ia fazer não fez. E o que falou que não ia fazer foi lá e fez. Aí ele pergunta para os fariseus: quem fez o certo? Aí eles respondem: o que fez, né? Ou seja, houve o arrependimento em seguida, né? Houve uma fé que impulsionou ele a fazer, né? Como a mensagem aqui ela é voltada para a fé, né? Aí ele teve a fé de falar: não, peraí, eu errei. Peraí, eu falei para Deus que eu não ia fazer, pro Senhor que eu não ia fazer. Não, eu vou fazer. Se arrependeu e foi lá e fez. Já o que falou que ia fazer, não fez. Ele se tornou um mentiroso, né? Foi um mau exemplo. Então o maior exemplo está nas nossas práticas verdadeiras. A nossa prática tem que ser verdadeira. Nosso estilo de vida tem que ser verdadeiro. A nossa fé tem que ser verdadeira, né? E só para finalizar, igreja, né? A gente, por que eu dei por subtítulo essa mensagem, né? Que a fé ela vai além da imaginação. Porque quando a gente lê uma mensagem como essa, quando a gente lê uma palavra como essa, a gente começa a imaginar, né? Começa a imaginar ali, desejar algo espiritual no nosso coração. E essa imaginação ela começa a ganhar vida. Quando a gente menos espera, acontece aquilo que a gente imaginou e desejou, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é a única palavra, igreja, é o único livro que ele tem o poder de dar vida àquilo que a gente imagina. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa, igreja. Eu tô tão feliz de estar pregando essa mensagem aqui. O Espírito Santo está alegrando meu coração de estar compartilhando isso com vocês, né? Mas a gente observando tudo isso aí,
a gente vê que Deus, ele é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. É a única palavra que tem o poder de ressuscitar mortos, de dar vida, né? De levantar. A palavra de Deus, ela é viva, né? Em si, Hebreus fala. Ela também é como fogo, né? Dizem, acho que é Jeremias fala que a palavra de Deus é como fogo e martelo que esmiuça a penha. Então, vamos crer, igreja, que a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Olha que interessante, o próprio apóstolo Paulo também diz que ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Se não me engano, está em Filipenses, né? Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, ou seja, aquilo que imaginamos. A gente imagina, né, algo na nossa mente e no nosso coração, né? Porque a imaginação que vem só da mente é a imaginação carnal. Mas a imaginação que é gerada no coração, ela é uma imaginação espiritual. E quando a gente imagina aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, vou reforçar, Deus faz aquilo acontecer, né? Uma certa vez também eu falei uma palavra simples para um conhecido meu, compartilhando ali a palavra. Eu falei: vocês já ouviram falar do poder da imaginação? Ele falou: irmão, eu nunca ouvi falar sobre isso, que algo tremendo é esse, me explica melhor. E eu trouxe uma mensagem assim meio semelhante a essa para ele, né? Que a nossa imaginação também ela tem poder, porque a nossa imaginação ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que pedimos ou pensamos, imaginamos, tem que vir do coração de Deus, tem que vir da vontade de Deus. Isso é a fé. E aí você vê que lá na frente eles, só para reforçar aqui, igreja, né, não mudando o foco, no 5 ele diz também que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradou a Deus. E no 6 ele fala o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, igreja. Mas não é uma fé comum, né? Nossa fé tem que estar de acordo com a verdade. Nossa fé tem que estar inclinada para a natureza divina. Nossa fé tem que estar inclinada para a árvore da vida. Lembre-se disso. Para o verbo vivo, para o próprio Cristo, o próprio Jesus, né? O apóstolo Paulo fala: olhai para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da fé. Amém? Eu vou ler aqui só uma explicação rápida, né, do verso 1. Diz assim: o autor sustenta o seu estímulo, a fé inabalável, revendo as experiências triunfantes dos heróis antigos. Primeiro, ele fornece uma descrição e não uma definição de como a fé opera. A fé é uma convicção estabelecida em relação às coisas que não são vistas, e a expectativa estabelecida de uma recompensa futura. A fé, a palavra grega traduzida por fundamento, significa literalmente ficar sob, né? Era usada em um sentido técnico de título de propriedade. A ideia principal era a de estar sob a reivindicação da propriedade para sustentar sua validade. Sendo assim, a fé é o título da propriedade das coisas que se não veem, né?
Por todo o capítulo, o escritor enfatiza que a garantia está nas promessas de Deus, né? Então é mais ou menos assim. Tem uns crentes que costumam dizer: eu tomo posse, né? Eu tomo posse dessa palavra. Eu creio que essa palavra é para mim, né? Eu creio que ela vai acontecer na minha vida. Eu creio que ela vai se cumprir. Eu creio que eu vou viver o sobrenatural de Deus e não o natural. O natural é para o mundo, né? Aqueles que estão na terra, aqueles que estão na carne, aqueles que estão na mentira. Mas o sobrenatural é para aqueles que permanecem na verdade, igreja. O sobrenatural vai além do natural. A gente não tem que viver nesse mundo físico terreno, na natureza pecaminosa diabólica, permanecer nessa natureza de Adão, né? O Adão pecaminoso. Nós temos que voltar os nossos feitos, o nosso coração para a natureza do segundo Adão, que diz em Hebreus que é Jesus Cristo. O Adão sem pecado, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Verbo vivo que desceu do céu. Né? João Batista, quando vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele foi o maior exemplo de fé de todos, né? O homem que se tornou um homem físico, mas 100% santificado, 100% santo, 100% sobrenatural, né? O próprio Deus desceu em carne e habitou entre nós. Amém, igreja? Fique com essa palavra no seu coração. Se você sentir, compartilhe com o seu irmão para a edificação da igreja, né? Eu peço aos irmãos aí que quem puder ajudar aí no canal, ajude. Se puder se inscrever também, se inscreva. Eu não tô aqui com desejo de querer ganhar nome, aparecer, não. Eu digo como João Batista disse, né? O que importa é que ele cresça e eu diminua. Se bem que vocês veem aqui nos meus vídeos, eu não gosto nem de ficar pondo meu rosto aparecendo, porque quem tem que aparecer é Jesus, né? Mas tem que divulgar. Eu vejo alguns pregadores falando: tem que divulgar o meu ministério, tem que divulgar. Não, eu não tenho que divulgar nada. Quem me fala por mim é Deus. Quem me justifica é Deus. Quem me divulga é Ele, né? Uma palavra maravilhosa e linda como essa aí. Se você não se sentir edificado através dessa palavra, quem sou eu, né? O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem tem que aparecer é Ele. Foi Jesus que me deu essa mensagem. Foi Jesus que abriu meu entendimento. Foi Jesus que trouxe ao meu coração de estar aqui nessa madrugada compartilhando essa mensagem com vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.